Bom dia, dia bom. Bom dia, gente. Bom dia com alegria. Vamos chegando, vamos entrando. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. É sempre uma alegria começar o dia com vocês. Hoje num dia atípico, né? Porque geralmente não tem roda na quinta, mas como ontem foi feriado e eu tinha me proposto, enfim, a fazer outras coisas, eu não queria deixar de fazer a nossa roda da semana, então acabei passando para quinta-feira e fico muito feliz de ver que sempre tem muitas pessoas conectadas, sempre tem muitas pessoas que fazem questão de estar aqui, de compartilhar dessa energia, né? De falar sobre esses assuntos. Eu acho sim que isso é o que transforma a vida e fico muito feliz dessa egrégora estar cada vez mais forte. Sempre tem gente que nunca assistiu, quem já assistiu sempre volta, então isso é maravilhoso. Se você está aqui pela primeira vez, que bom que hoje eu estou tendo a oportunidade de falar um pouquinho do que eu venho aprendendo, do que eu venho experienciando na minha vida para você. Espero que faça sentido, que chegue aí no seu coração como um banho de luz, de amor, de consciência, que eu acho que é isso que a Roda das Oito vem plantando assim no coração das pessoas. A roda não é só na quarta, a roda acontece segunda, 8 da noite, quarta, 8 da manhã. Mas, de vez em quando, eu preciso fazer alguns ajustes, justamente para, enfim, para manter a constância, né, desses eventos que já acontecem há 4 anos. E aí, enfim, quando eu preciso mudar, eu sempre aviso vocês nos stories. Então é bom sempre ficar de olho lá. Bom dia para todo mundo. Gente, convidem as pessoas para estarem aqui. Clica aí nesse aviãozinho, envia para todo mundo. Quando vocês fazem isso, vocês me ajudam, né? Vocês contribuem muito para essa expansão acontecer e mais pessoas poderem chegar, poderem, enfim, se conectar e sentir tudo de bom que a gente também sente, né? Eu agradeço muito esse compartilhamento, ainda mais quinta-feira, porque tem muita gente que não viu, né, e não sabe que a roda seria hoje. Então, sei que vão chegando aos poucos, o Instagram não tá avisando para todo mundo, mas... Peraí que eu tô lendo um comentário aqui. Mas é isso. Bom dia. Tá sem link no avião? Boas energias para os nossos irmãos gaúchos, pessoal. Muito importante, Isabel, você falar isso. Realmente que a gente possa direcionar, né, as nossas orações, os nossos pensamentos, a nossa força para todos aqueles que estão precisando nesse momento. Um momento tão delicado, né? Principalmente por conta das chuvas, que é algo que a gente não consegue controlar e que causa, assim, pode causar um estrago tão grande, já está causando. Então, bom a gente deixar isso aqui, dito, firmado, para que as nossas palavras, as nossas intenções estejam realmente com todos aqueles que nesse momento estão atravessando um momento muito difícil. Bom, deixa eu colocar aqui um mantra para a gente começar o nosso papo. Bom dia, gente do Brasil todo. Tanta gente dizendo do Rio Grande do Sul que estão passando por momentos muito difíceis, muito triste. A situação tá crítica. Sim. Sim. Luz de cura, muita luz de cura. Minha gente, eu vou desligar os comentários. Vocês estão ouvindo bem? Como tá o som para vocês? Que eu vou desligar os comentários para não atrapalhar ninguém. Só esperando o feedback de vocês. Ótimo. Então tá. Tomara que o Instagram não dê aquela instabilidade da minha voz ficar mudando, né? Que isso é um saco. E eu sei que estava acontecendo no Instagram de muita gente. Eu participei de algumas lives que isso estava acontecendo. A pessoa estava lá falando uma coisa super importante, de repente dava uma alteração na voz, assim, muito esquisita.
E eu vi que algumas pessoas disseram que isso estava acontecendo aqui na roda também. Então, é uma instabilidade do Instagram, como eu já falei. Se isso acontecer por aí, o que eu sugiro é saia da roda e volte, que pode ser que normalize, tá bom? Eu vi algumas pessoas dizendo que fizeram isso e realmente normalizou. Eu falei pra vocês que eu comecei a estudar psicanálise, né? E tô fazendo uma formação muito interessante, muito... Enfim, aprendendo coisas que eu considero, assim, muito importantes e que certamente me ajudam a ter uma compreensão maior, assim, do eu, uma compreensão maior da mente, da cabeça. E é impressionante quando a gente mergulha dentro da gente para ter uma compreensão do que a gente é por dentro, parece que abre espaço para a gente ter também uma compreensão maior do mundo. Né? Tem muitas vezes a gente vive numa ansiedade de querer entender o mundo, mas nem percebe que inconscientemente essa ansiedade está relacionada à vontade e à necessidade de entender nós mesmos. Por isso que o mergulho no autoconhecimento é algo que é tão importante, porque reverbera em todas as áreas da sua vida, em tudo vai sofrer uma mudança, uma expansão, você vai criar uma nova perspectiva. Então, às vezes, essa vontade de entender todas as coisas está totalmente relacionada a essa vontade inconsciente de conhecer a si mesmo. E essa busca por si mesmo é uma busca que precisa de tempo, né? A gente não consegue entender tudo de uma vez só, até porque a gente nem tem as ferramentas para isso. À medida que a gente vai amadurecendo, que as coisas vão acontecendo, que chegam no nosso caminho, a gente vai descobrindo novos lugares dentro da gente. E, obviamente, esses novos lugares carregam novas ferramentas. Então eu vou entendendo que eu tenho as ferramentas necessárias para lidar com o que eu estou vivendo em cada momento. Mas que a vida é movimento e você está sempre em expansão. Mesmo que às vezes essa expansão pareça uma contração, sabe? Mesmo que às vezes essa expansão pareça que você está andando para trás, dando uns passos para trás, tudo isso conta, tudo isso é válido e tudo isso contribui para o que você precisa viver. E existe uma paz que vem de aceitar que o que a gente está vivendo em cada momento é exatamente o que a gente precisa. Presta atenção nisso, porque não é a nossa vontade, mas é a necessidade. E a necessidade não é da mente, a necessidade é da alma. É a alma que está passando por um processo de amadurecimento. O corpo acompanha e a mente tenta entender, mas a alma que está passando por um processo de iluminação, né? A iluminação muitas vezes está relacionada a uma palavra meio mística, uma coisa aqui de Buda, sabe? E a iluminação nada mais é do que você trazer luz para a parte sua que estava no escuro, né? Você iluminar as suas próprias sombras. Isso é um processo de iluminação. Cada vez que você consegue dar um passo de realmente reconhecer algo que estava encoberto, reconhecer algo que você não percebia, de, enfim, cair em si de alguma maneira e perceber seu próprio defeito, algo que você precisa mudar, tudo isso é um processo de iluminação. Todos nós estamos vivendo ele. A gente passa a ter mais consciência quando a gente realmente está nessa busca por nós mesmos, né? Não tem nenhum lugar pra gente ir, gente, a não ser na gente. E se você vai vivendo essa vida sem se buscar, vai chegando a um lugar que você vai se sentir completamente perdido. Completamente perdido, que você fala, não sei o que fazer, não sei pra onde eu vou. E esse é um marco no despertar. Quando você precisa se fazer a seguinte pergunta: quem sou eu? Quem eu sou? Esse é um marco na vida de muita gente. E o despertar, muitas literaturas, né, que falam sobre a espiritualidade, o despertar de uma nova consciência, enfim, falam sobre esse questionamento que chega em algum momento da vida, que é quando você tem a necessidade de viver uma expansão, sabe? E num primeiro momento, isso pode vir de uma crise, né? A crise, ela antecede a mudança, ela antecede o avanço. Então vem aquela crise, aquela situação do tipo, o que eu faço, quem que eu sou? E aí depois as coisas vão se desenrolando, sabe? Principalmente se você dá espaço para isso acontecer, sem se identificar tanto com o desespero que vem por não saber quem você é. Relaxa, respira, nem tudo tem resposta e muitos caminhos vão sendo construídos à medida que a gente caminha. E dentro disso que eu tô falando com vocês hoje, falei que eu tô estudando psicanálise, né? E o estudo da psicanálise, ele vem muito de perceber e compreender a falta, né? O vazio, o incompleto. E isso tem me trazido reflexões assim tão importantes, tão preciosas mesmo, porque se tem uma coisa que eu gosto muito de dizer e falar sobre, é que não existe vida completa. A vida só pode existir na incompletude.
Pera aí, gente, que eu vou ter que arrumar um negócio aqui, mas fica aqui que isso é importante. Que eu acho que isso é transformador, na verdade. Bem que eu tava desconfiada que não tava carregando, meu computador desligou. Pera aí. Ué, será que acabou a luz, gente? Não. Pera aí, tá? Enquanto isso, ainda dá tempo das pessoas que... Ah, gente. Peraí que eu fiz uma coisa errada. Aí, agora vai. Deixa eu abrir os comentários um pouquinho só enquanto esse computador religa. É rapidinho. Já vai voltar pra onde a gente estava. Tá começando agora. Voltando aqui no estudo da psicanálise, né, que tá todo em torno dessa falta, desse falho, desse buraco, desse vazio, isso tem me trazido muitas reflexões, assim, de que a vida, para existir, ela precisa ser incompleta. E a gente passa uma vida inteira tentando preencher todos os espaços, né? A gente direciona a nossa energia, a nossa atenção para justamente criar um espaço de completude. E aí, é fato que desde quando a gente chega no mundo, acontecem muitas coisas, né, nas nossas vidas. A gente passa por situações difíceis dentro da nossa relação familiar. Depois, a gente passa situações difíceis, né, dentro do nosso ciclo de amizade. Os incômodos que a gente vai enfrentando na vida e que muitas vezes a gente culpa, né, pelo lugar que a gente está hoje. Então, eu sou assim porque a minha mãe fez isso. Eu sou assim porque meu pai fez isso. Eu sou assim porque eu vivi isso. É como se você se apoiasse na sua história vivendo em total identificação. Só que você não é a sua história, né? Você não é as coisas que aconteceram no seu caminho. As coisas que aconteceram no seu caminho aconteceram a seu serviço. Então, de certa maneira, isso estava servindo à sua existência. E enquanto a gente não sai do lugar de vítima, de as coisas aconteceram comigo, a gente não tem como pegar esses acontecimentos e usá-los a nosso favor, a favor de um despertar, a favor de um processo de iluminação. Então, observa quais são as coisas na sua vida que você culpa por você ser ou fazer dessa maneira. E a gente, de uma maneira muito sem perceber, sem ter a consciência, não vê, né, que as pessoas muitas vezes que nos ofereceram certas coisas e que a gente culpa pela maneira como a gente é hoje, também receberam o que a gente está aqui reclamando, né, que a gente não gostou de receber. Então as pessoas deixam no mundo o que elas têm para dar. Ninguém pode dar o que não tem, sabe? E muitas pessoas não estavam na busca. Você é a primeira pessoa na sua família, no seu ciclo, nos seus amigos que está vivendo esse resgate, sabe? Você é a primeira pessoa, e se não for a primeira, tá nessa fila, tá nessa linha, a ser um agente de transformação. E uma das principais coisas para ser um agente de transformação, principalmente da sua própria vida, é sair do lugar de vítima. Não existem vítimas. Num entendimento de que quando a gente veste a pele do cordeiro, o lobo aparece. A gente não é coitada pelos acontecimentos, sabe? E, de certa maneira, enquanto você se mantém nesse lugar, existe um conforto. E eu falo isso pra vocês porque eu já me vi nisso, sabe? Eu já me vi nesse lugar de fazer dos acontecimentos da minha vida um amortecimento. Como se ali fosse um lugar de descanso no sofrimento, gente. Como se na situação difícil, na coisa difícil que a gente viveu, a gente pudesse repousar, porque coitada, sabe? E aí a gente fica ali sem perceber que ali não existe possibilidade nenhuma de transformação, nenhuma. Então, a partir do momento que você sai desse lugar de vítima e, assume as rédeas do seu próprio destino, você precisa fazer alguma coisa com a sua dor, né? Você precisa fazer alguma coisa você precisa lidar, você precisa se deparar com o vazio, com a falta, com a falha. E compreender isso me ajudou muito a entender que a gente não tem como preencher todos os espaços de uma outra pessoa.
Por exemplo, os nossos filhos, né? A gente não quer que nada aconteça, que não falte nada, que não tenha nenhuma falha. A gente quer, de certa maneira, oferecer uma vida que não existe, que é uma vida completa. Então, quando tem qualquer falha, quando tem qualquer buraco, quando tem qualquer vazio, você sente uma culpa enorme, justamente porque você tenta oferecer uma coisa que você também não teve e nunca terá, porque é na incompletude que a vida pode acontecer. O dia que eu entendi isso, que eu não tinha como preencher tudo na vida da minha filha e que pais ausentes levam para terapia, pais presentes também levam para terapia, porque viver é um processo terapêutico. A gente está o tempo todo tendo que lidar com o que as situações fizeram de nós, com o que nós fizemos de nós mesmos, olhando para as situações, e perceber isso é muito libertador, tanto para a gente quanto para as pessoas que estão com a gente. Não tem como preencher todos os vazios, não tem como preencher todos os buracos. E lidar com isso é entender também que o processo de existir é sobre aprender a suportar a existência. E a gente não suporta o vazio, não suporta o buraco, a falha, porque é ali que a gente precisa, que a gente se depara com a existência como ela é, né? O vazio, ele é angustiante porque o vazio pode fazer você se sentir numa prisão. O vazio, ele é angustiante porque é o entendimento de que é quando você se depara com a vida nua e crua como ela é, sabe? Quando você tira todas as histórias, né, da mente, as histórias de futuro, as histórias de passado e lida com o que é. E todos nós, acho que passamos algum momento da nossa vida tendo que cair nessa real, sabe? De que a vida só pode existir na incompletude. Então é como se você parasse de brigar com o que você não tem como controlar e passasse a trabalhar para aceitar o que é. O que é. Faz sentido para vocês isso? Muitas vezes a gente não consegue nomear qual é o nosso vazio, mas você se vê batalhando para preencher alguma coisa que parece que não preenche nunca, né? Você pode ter uma casa maior, você pode esse preenchimento, ele pode ser temporário, porque ele é falso, né? E aí você vai vivendo e geralmente você cai de novo nesse lugar. Não tem nada que consiga preencher o tempo inteiro. Não faz total sentido isso? Eu quero dar uma sugestão de um livro aqui, que também é do Eckhart Tolle, que é esse. Um Novo Mundo. O despertar de uma nova consciência. Leiam esse livro. Aprender a suportar a existência. Alguns mestres espirituais falam que a gente luta, né, uma vida inteira para preencher o vazio, mas a gente não percebe que a criatividade vem do vazio, que as flores vêm do vazio e que a inspiração vem do vazio. Mas você está o tempo todo preocupado em preencher todos os espaços da sua vida, né? O tempo todo você precisa estar distraído, entretido, olhando, sentindo, recebendo, o tempo todo. Você fugindo desse espaço. Só que esse espaço, ele traz muitos bons frutos quando você para de brigar com ele. Porque enquanto você briga com ele, parece que fica mais difícil ainda suportar a existência. Agora, se você pode olhar e entender que coisas importantes surgem do vazio, você vai aos poucos aprendendo a suportar esse espaço, sabe? Você acha que uma coisa que está acontecendo vai preencher algo, e aí você fala, ufa, graças a Deus. E aí passa um tempo, você cai de novo no lugar do vazio. Vira e mexe, ele ronda a minha vida. E eu acredito que vira e mexe, ele ronda a sua também. E muitas vezes, quando eu tô lidando com ele de uma forma muito perto, eu me sinto muito angustiada. E eu tô compartilhando isso com você para você entender que talvez você também se sinta assim. O vazio, ele gera essa sensação de angústia, né? Porque é essa sensação. E aí, o que eu vou fazer com isso, né? E muito desse vazio vem desses buracos que eu falei que a gente vai vivendo, que vão gerando as nossas faltas. Então, eu tive uma situação difícil com a minha mãe faltou, alguém morreu. Tudo isso vai deixando lacunas, né? Mas é justamente por onde a luz pode entrar. Então, eu me busco porque muitas vezes eu me sinto perdido.
Então entende que precisa se sentir perdido para existir a busca, que precisa existir o buraco para que você possa buscar preencher de alguma maneira. Então é isso que faz a gente avançar. É isso que faz a gente estar em constante movimento. É isso que faz a gente estar vivendo, porque a vida é constante movimento. Mesmo quando você se sente parado, a vida está acontecendo. Os passarinhos continuam a cantar, a flor continua a crescer, a árvore continua a dar fruto, as nuvens continuam a se mover no céu. Mesmo quando você está parado, mesmo quando você está descansando, o movimento na existência ele não para nunca. Nunca. Tudo está acontecendo a todo momento. Então, quando você percebe isso, você vê que esse movimento ele realmente precisa acontecer. Então, tem a falha, tem a falta, tem o buraco, tem o vazio. E você vai se compreendendo para entender aonde isso está alocado, sabe? Tem muitos vazios que nós mesmos criamos e cultivamos porque temos uma visão distorcida da realidade. Então, a mesma pessoa que olha e acha que faltou para ela, a pessoa que viveu a mesma coisa pode olhar isso e entender que não faltou. Então, às vezes, num processo terapêutico, num processo de autodesenvolvimento, não é que a gente muda o vazio, a gente muda a maneira como a gente enxerga o vazio. E aí isso desloca, sabe? Acontece um processo de deslocamento dentro de você e você registra de uma nova maneira o fato. Porque o fato não tem como mudar, né? Mas tem como mudar a maneira como você olha o fato. E às vezes a maneira como você olha o fato muda tudo dentro de você. Ao invés de você se deixar num lugar de vítima, nossa, eu recebi isso, meus pais fizeram isso comigo, meu pai ou minha mãe fez isso comigo, você olha e fala, foi o que eles tiveram para dar. Isso é um processo de transformar a maneira como a gente enxerga alguma coisa e, obviamente, impacta diretamente na falta, no registro, no buraco e na maneira como a gente enxerga e cultiva esse sentimento dentro da gente, sabe? Eu tenho uma frase do Osho que fala justamente isso, seu vazio é belo. Mais belo do que os dias de criatividade, pois essa criatividade vem do vazio, assim como as flores também vêm do vazio. Eu quero compartilhar com vocês hoje de uma maneira diferente alguns trechos que eu separei desse livro aqui, Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. Primeiro, um trecho que fala sobre as queixas e o ressentimento. Segundo, um trecho que fala sobre ressentimento. Terceiro, um trecho que fala sobre não reagir. E o quarto, um trecho que fala sobre o ego gosta de reclamar. E o quinto e último, um trecho que fala sobre a voz na sua cabeça. A voz na sua cabeça que fica contando histórias mirabolantes, que fica, criando assim coisas que não existem, possibilidades ou projeções ou coisas que a mente mesmo registrou e que nem condizem com a realidade. A gente registra coisas que não condizem com a realidade. Isso é muito doido, porque está totalmente relacionado ao nível de compreensão que a gente tem. Por isso que uma criança registra coisas que são tão distorcidas, né? A criança pode estar registrando como abandono, o fato da mãe ter que ir trabalhar. E aí, depois na nossa vida adulta, a gente tem as ferramentas que a gente precisa para ressignificar, entendendo que a mãe precisava ir trabalhar para conseguir suprir as necessidades da criança, sabe? São coisas que, o que eu quero mostrar para vocês, a gente precisa da ressignificação. E se você não vive um processo de ressignificação, você vive com as mesmas crenças e com as mesmas faltas de quando você era criança. E aí, se você muda o olhar, você ressignifica também o vazio, sabe? A primeira parte desse livro, Um Novo Mundo, que eu quero compartilhar com vocês, é justamente a parte que fala sobre a queixa. Queixar-se é uma das estratégias prediletas do ego para se fortalecer. Cada reclamação é uma pequena história que a mente cria e na qual acreditamos inteiramente. Não importa se ela é feita em voz alta ou em pensamento. Alguns egos que talvez não tenham muito mais o que se queixar, não tenham muito mais com o que se identificar, sobrevivem apenas com as queixas. Quando estamos presos a um ego assim, reclamar, sobretudo de alguém, é algo habituoso, é claro, inconsciente, o que mostra que não sabemos o que estamos fazendo. Uma atitude típica desse padrão é aplicar rótulos mentais negativos às pessoas,
seja na frente delas ou, o que é mais comum, falando sobre elas com alguém, ou até mesmo pensando nelas. Xingar é o modo mais rude de atribuir esses rótulos e de mostrar a necessidade que o ego tem de estar certo e triunfar sobre os outros. No nível seguinte, descendo pela escada da inconsciência, estão os gritos. Não muito abaixo disso se encontra a violência física. Quanto a gente não se queixa das coisas que a gente já viveu, das coisas que a gente não tem como mudar, mas que a gente continua insistindo na mesma tecla de se queixar, de reclamar. E de uma maneira tão inconsciente que a gente nem sabe que reclamar é clamar 2 vezes, né? Reclamar 2 vezes o motivo da nossa insatisfação. Então, perceba se você não está preso demais nos acontecimentos do passado, nas coisas que você recebeu e que você culpa pelo lugar que você está hoje, pela vida que você tem, pela maneira como você é. A gente não pode terceirizar uma responsabilidade que é nossa. Então, isso pode doer, mas isso também pode libertar, né? Dói, mais cura, dói, mais transforma. Escolha pegar as rédeas do seu próprio destino e escolher fazer o que você quiser fazer com você mesmo, mas sabendo que você não é as situações que você já viveu, né? Você não é o que já aconteceu. Você é o que você escolhe se tornar. E essa é a autorresponsabilidade que pode transformar a sua vida. O segundo ponto fala sobre ressentir. Ressentir, sentir 2 vezes. O ressentimento é a emoção que acompanha a queixa e a rotulagem mental dos outros. Ele acrescenta ainda mais energia ao ego. Ressentir-se significa ficar magoado, melindrado ou ofendido. Costumamos nos sentir assim em relação à cobiça das pessoas, à sua desonestidade, à falta de integridade, ao que estão fazendo no presente, ao que fizeram no passado ou ao que disseram, também ao que deixaram de dizer, a atitude que deviam ou não ter tomado. O ego adora isso. Em vez de detectarmos a inconsciência nos outros, nós a transformamos em sua identidade. Quem é o responsável por isso? Nossa própria inconsciência, o ego. Algumas vezes, a falta que apontamos em alguém nem mesmo existe. Ela pode ser um erro total de interpretação, uma projeção feita por uma mente condicionada a ver inimigos e a se considerar sempre certa ou superior. Em outras ocasiões, a falta pode até ter ocorrido. Contudo, se nos concentrarmos a ela, às vezes excluindo todo o resto, nós a tornamos muito maior do que ela é. E é dessa maneira que fortalecemos em nós mesmos aquilo a que reagimos no outro. Muitas vezes a falta nem existiu. Entende? Como é necessária a ressignificação. E mais um ponto é uma mente condicionada a ver inimigos. Gente, isso é uma chave. Isso é uma chave tão importante no processo de desenvolvimento de cada um. Você reconhecer ao que a sua mente está condicionada, sabe? A própria rivalidade feminina é algo que me veio agora na cabeça. Isso é uma coisa que a gente está completamente condicionado. Enquanto a gente não percebe, enquanto a gente não para de fazer o gancho, você fica nesse movimento natural, né? Natural de precisar falar de outras mulheres, de precisar diminuir outras mulheres para se sentir grande. Enfim, tem tantas crenças muito enraizadas que contribuem, né, que corroboram para a continuação desse fortalecimento do ego, que só quando a gente cai na gente que a gente percebe o que a gente está condicionando a nossa mente. Terceiro ponto, sobre não reagir. Não reagir ao ego das pessoas é uma das maneiras mais eficazes de não só superarmos o nosso próprio ego, como também de dissolver o ego humano coletivo. No entanto, só conseguimos nos abster de reagir quando somos capazes de reconhecer o comportamento de alguém como originário do ego, como uma expressão do distúrbio coletivo da espécie humana. Quando compreendemos que não se trata de nada pessoal, a compulsão para reagir desaparece. Não reagindo ao ego, muitas vezes podemos fazer aflorar a sanidade dos outros,
que é a consciência não condicionada em oposição à consciência condicionada. Em determinadas ocasiões, talvez precisemos tomar providências práticas para nos proteger de pessoas profundamente inconscientes. Isso é algo que temos condições de fazer sem torná-las nossas inimigas. Nossa maior defesa, contudo, é sermos conscientes. Alguém passa a ser um inimigo quando personalizamos a inconsciência que é o ego. A não reação não é fraqueza, mas força. Outra palavra para não reação é perdão. Perdoar é ver além, ou melhor, é enxergar através do ego, através de algo, e ver através do ego a sanidade que há em cada ser humano como sua essência. Perdoar é ver além, ou melhor, é enxergar através de algo e ver através do ego a sanidade que há em cada ser humano como sua essência. Não reagir. E a gente achando que reagir é força, né? Quando você pode compreender que tudo aquilo está sendo formado através do ego, não tem por que você brigar, sabe? Porque aquilo não faz parte da essência. Aquilo faz parte de uma história que foi contada e que a pessoa está completamente identificada com aquilo. O ego gosta de reclamar. O ego adora reclamar e se ressente não só de pessoas como de situações. Fica doído. O que podemos fazer com alguém, também conseguimos fazer com uma circunstância. Transformá-la num inimigo. Os pontos implícitos são sempre: isso não deveria ter acontecido, não quero estar aqui, estou agindo contra a minha vontade, o tratamento que estou recebendo é injusto. E é claro, o maior inimigo do ego acima de tudo isso é o momento presente, ou seja, a vida em si. Então não é uma circunstância, é a vida. Você vive em constante conflito com a vida, porque é justamente isso, o presente é o maior inimigo do ego. Não confunda a queixa com a atitude de informar alguém de uma falha ou de uma deficiência para que elas possam ser sanadas. Além disso, abster-se de reclamar não corresponde necessariamente a tolerar algo de má qualidade nem um mau comportamento. Não há interferência do ego quando dizemos ao garçom que a comida está fria e precisa ser aquecida, desde que nos atenhamos aos fatos, que são sempre neutros. Como você me atreve a me servir uma sopa fria? Isso é se queixar. Nessa situação, existe um eu que adora se sentir profundamente, pessoalmente ofendido pela comida fria. E ele aproveitará esse fato ao máximo. Um eu que aprecia apontar o erro de alguém. A reclamação a que me refiro está a serviço do ego e não da mudança. Algumas vezes fica óbvio que o ego não deseja que algo se modifique para que possa continuar se queixando. Então, o ego não quer que algo mude, porque senão ele perde o espaço da queixa. O ego gosta de reclamar. Não é lidar com o fato, é lidar com a história por trás do fato. É aí que o ego aparece. Se a comida tá fria, ponto. Agora, a crítica ao fato da comida estar fria é o que é do ego, é o que é seu, é a história que é contada. A voz da sua cabeça, o último ponto. Veja se você consegue capturar, ou melhor, perceber a voz na sua cabeça. Talvez no exato instante em que ela esteja reclamando de algo e reconhecê-la pelo que ela é. A voz do ego, não mais do que um padrão mental, condicionado ou um pensamento. Sempre que a observar, compreenderá que você não é ela, e assim aquele que tem consciência dela. Na verdade, você é a consciência que está consciente da voz. Atrás, em segundo plano, está a consciência. À frente se situa a voz, aquele que pensa.
Dessa maneira, você estará se libertando do ego, livrando-se da mente não observada. No momento em que você se torna consciente do ego, livrando-se... Não, gente, perdão. No momento em que você se tornar consciente do ego, o rigor não será mais o ego, e sim um velho padrão mental condicionado. O ego implica inconsciência. Ele e a consciência não conseguem coexistir. O velho padrão mental ou o hábito mental pode sobreviver e se manifestar por um tempo porque tem o impulso de milhares de anos de inconsciência humana coletiva através de si. No entanto, toda vez que é reconhecido, ele se enfraquece. Então, você é a consciência que está por trás do pensamento. Se você pode observar o pensamento, então o pensamento não é o que você é. Esse foi o exercício que me fez sair da crise do pânico. Esse foi o exercício que me fez acordar e perceber que tudo aquilo que eu estava criando na minha cabeça era falso. A voz na sua cabeça, reconhecer a voz da sua cabeça. Esses são os 5 pontos que eu separei para compartilhar com vocês hoje, que eu acho que talvez precise, né, de um tempo para serem compreendidos, sabe? Talvez precise de um tempo para serem absorvidos, assim, mas que são coisas extremamente importantes nesse processo de você reconhecer a falha, reconhecer a falta, reconhecer a incompletude e entender que a vida acontece através dela. As falhas existam para que a luz possa entrar. Você não é a vítima dos acontecimentos da sua história. Usa isso a seu favor, a favor de um despertar, a favor de um processo de iluminação, e você estará cumprindo o seu propósito. Porque se a sua história é única, né? Você pode ter vivido a mesma coisa que milhares de pessoas, mas só você registrou dessa maneira, só você viveu dessa maneira, só você, enfim, sabe exatamente os caminhos que você passou, as coisas que você sentiu. Se o propósito está na alma e a alma vive a unicidade, o propósito da sua vida está em desvendar os mistérios da sua alma. Da sua alma. Entende como não é para fora que a gente tem como que correr? Não é para fora. O nosso movimento não deve ser para fora, mas para dentro. Num processo de permitir que as revelações da alma aconteçam. Usa a sua história a seu favor. E isso muda absolutamente tudo. O livro que eu estou dizendo é Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. E esse é o mantra para hoje. As falhas existem para que a luz possa entrar. Leva isso com você. Espero que essa roda de hoje tenha feito sentido, que o que eu tinha para compartilhar com vocês tenha chegado no seu coração e plantado boas sementes que certamente darão frutos. Se você escolher cultivar, se você escolher adentrar no seu universo interior. Eu estou aprendendo muito sobre tudo isso que eu estou compartilhando com vocês, então, à medida que as rodas vão acontecendo, né, isso também vai se construindo dentro de mim. Eu agradeço muito a presença de todo mundo aqui nessa roda, num dia atípico, numa quinta-feira, mas que foi linda, muito especial. Quem puder, dá um print na tela, compartilhar nos stories mencionando a Roda das 8, ou se você quiser escrever só o mantra, mas marca o meu perfil para eu conseguir ver. Vocês me ajudam muito quando, enfim, compartilham sobre a Roda das 8 com as pessoas, com o meio aí que você está vivendo, as pessoas que você convive. Eu sou muito grata por isso. Aproveito para dizer que quem está precisando renovar a assinatura da Comuna ou se inscrever, né, pela primeira vez, espera semana que vem, porque vai valer muito a pena. A gente vai entrar com uma ação não só na anuidade, mas na mensalidade também. Então, vai ser uma oportunidade única e maravilhosa para as pessoas se reinscreverem, se inscreverem e consumirem as mais de 500 horas de vídeos que eu já fiz, que tá, né, salvo numa biblioteca maravilhosa de transformação, de despertar, de expansão, que está disponível para vocês. Então, a partir da roda de quarta-feira que vem, eu vou compartilhar mais sobre isso, mas vale essa espera até lá, tá? Que realmente vai ser uma ação muito especial, tá bom? Obrigada por vocês estarem aqui, obrigada por esse encontro maravilhoso e até a próxima. Quem já é da Comuna, aproveite muito, porque tem muito conteúdo que está disponível para vocês.
conteúdos assim maravilhosos, preciosos, que são grandes chaves, assim. Trazem muitos insights, sabe? Uma percepção que eu acho que muda a vida, realmente. Tá bom? Um beijo pra vocês. Essa roda tá indo agora mesmo pra comuna. Né, pra todo mundo que quiser assistir, reassistir, assistir pausando, fazer as anotações. Vai estar lá, tá bom? Um beijo e até a próxima. Obrigada por vocês estarem aqui. Vou finalizar aqui de novo com uma música. Desejando uma linda quinta-feira para todo mundo. Peraí. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Um beijo. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Beijo.